Torcedor tricolor, São Paulo está classificado para as quartas de final da Copa do Brasil. Ficou no 0-0 com o Goiás hoje lá em Goiânia, mas já tinha vencido uma vantagem de 2-0 do jogo no Morumbi. Vamos acompanhar aqui o pós-jogo, a mídia falando aí dessa classificação do São Paulo. Créditos aqui na descrição e ESPN Brasil, deixa aquele like para estar fortalecendo, mas agora bora pro vídeo, galera. Falar agora de Goiás e São Paulo, um 0-0 morno, daquele de dar muito, mas muito sono. É um São Paulo classificado para as quartas de final da Copa do Brasil, mas um negócio que parecia tranquilo, teve ali uma discussão no intervalo, começou a ficar muito quente no final da partida, teve confusão, o jogo ficou paralisado, briga, a torcida entrou na história, a polícia agrediu o torcedor agrediu a polícia, a confusão ficou armada e olha aí, começou com o Alan Franco e o Galhardo, não é isso? Isso. O Alan Franco e o Galhardo, eles inclusive levaram um cartão amarelo, cada um levou um cartão amarelo, foram expulsos, mas a confusão seguiu, os torcedores começaram a jogar objetos no gramado, o Rafael foi atingido, o Rafinha foi atingido e a confusão estava armada. Deveria ser um jogo tranquilo. Mas não foi, Zupac, terminou desse jeito. Se o jogo tivesse sido quente, disputado, como foi além do que deveria esse instante, essa reta final, talvez o Goiás tivesse encontrado alguma chance de reverter a desvantagem, talvez São Paulo tivesse tirado algo de mais proveitoso do jogo de hoje. Porque foi um jogo muito ruim, não foi pouco ruim, foi um jogo muito ruim. E aí, na reta final, o Alan Franco dá um bico em direção à torcida. O Galhardo, imagino que incomodado pela eliminação do Goiás e pela dificuldade do Goiás de tentar reagir nesse confronto, empurra o Alan Franco e, a partir daí, temos uma confusão estabelecida. O jogo foi ruim com bola rolando e terminou mal também por causa dessa discussão. Ele expulsou os dois? Eu vi ele com cartão vermelho. Ele expulsou os dois. Pior para o São Paulo, né? Porque o São Paulo segue na competição. O Alan Franco vem jogando muito bem como zagueiro do São Paulo. E o São Paulo perde um titular para um jogo de quartas de final. Não sabemos contra qual adversário, mas o saldo desta confusão, ele é ruim só para o São Paulo. Ele é muito ruim para o São Paulo pela expulsão do Alan Franco, que vem jogando muito bem nas mãos do Luiz Beldio. É claro que a gente vai mostrar todas essas imagens vão rodar. É claro que a STJD vai olhar e a torcida jogando objetos no gramado também pode causar algum prejuízo para o Goiás. Sim. Mas pensando dentro de campo, pensando no jogador, é realmente assim, é o Alan Franco que está fora do próximo jogo. No intervalo, já tinha tido uma confusão ali do Zubeldia, que tinha ido falar com a arbitragem, os jogadores também do Goiás partiram para cima, os jogadores do São Paulo tiveram uma discussão. Ou seja, foi um jogo que esquentou sem nenhum motivo aparente, Zupac. Assim, o Goiás ter motivos, né? Os jogadores do Goiás, a gente vê aí as imagens da torcida do Goiás, alguns acalmando, outros um pouco mais nervosos, querendo arremessar coisas em direção ao gramado, né? Aí vem a polícia, aí começa a confusão. Você vê como uma coisa vai desencadeando outra. Aí o pau quebrando na arquibancada. Gente descendo, tendo que descer, olha lá. O torcedor teve que descer pela escada ali para não apanhar mais, né? Você vê como um lance dentro de campo. E é claro que, não estou querendo dizer que a briga é culpa de quem está em campo. Claro que não. Eles estão brigando porque são animais. Agora, como uma coisa vai desencadeando outra, um controle se perde aqui, outro controle se perde ali, e um jogo que foi 0-0, e o São Paulo jogou num ritmo mais lento, numa marcha lenta, o São Paulo administrou o jogo. Para o São Paulo não tinha, né, nada que levasse para algo mais quente. O Goiás tinha uma eliminação. O Goiás não faz uma boa temporada, né? Na Série B, o Goiás não consegue deslanchar. Agora trocou de técnico, o Mancini assumiu no lugar do Márcio Zanardi. O Goiás vem em momento de pressão. Também lidou com a eliminação e talvez isso tenha deixado o Thiago Galhardo, principalmente, que hoje ficou no banco e veio no segundo tempo, um pouco mais esquentado, empurrou o Alan Franco, que chutou a bola na galera, e aí perdemos o controle da situação. Pois é, e outra informação muito negativa é que o Zubeldia também foi expulso. De novo. Então, exatamente, porque ele fica muito esquentado, inclusive no intervalo... Ele é o Abel das outras temporadas, exatamente. Sabe? É isso. E ele fica muito esquentado. No intervalo, ele já estava muito esquentado por conta de uma falta no Caleri que ele achava que deveria tentar. Mas, assim, era um jogo que a classificação estava toda para o São Paulo. Era um jogo que ele poderia controlar essas emoções de uma maneira completamente diferente. E ele já estava esquentado no intervalo. E aí, agora, no final, ele foi expulso, também prejudica o time para o jogo das quartas. Em um confronto onde o São Paulo tinha classificação tão encaminhada e em um jogo como esse, em que o São Paulo
teve um controle de situação, um jogo morno, de pouca, com o segundo tempo com mais finalizações, o Goiás finalizou mais como um todo, mas em um jogo que foi num ritmo tão favorável ao São Paulo, naquilo que o São Paulo queria, o São Paulo sair de campo com 2 expulsos, né, um titular e o seu treinador. O São Paulo tinha todos os motivos do mundo para manter o controle, mesmo em situações de desavença, de incômodo. A gente sabe, né, é muito fácil falar em manter controle aqui, né, de terno, gravata, ar-condicionado. Quando as coisas estão no campo, a faísca aparece, né, as rusgas acontecem. Mas jogadores de um clube como o São Paulo, do nível que eles são, com o controle da vaga, como foi no jogo de hoje, né, se descontrolar por tão pouco e gerar prejuízo para as fases seguintes, né, isso é algo que não agrega. A gente vê, ó a imagem, é o árbitro conversando com o Regis e a tropa de choque aqui, ó, na beira do campo. É o Hever, que é o auxiliar técnico do Mancini agora, né, conversando ali com o Regis, o Wellington volante, o árbitro, e lá, o choque armado, escudos. Isso num jogo que não teve disputa, né, de vaga aberta. O São Paulo administrou o jogo. É lamentável, né? Lamentável. Daqui a pouquinho o Eduardo Afonso fala ao vivo lá da Serrinha, então, para explicar tudo o que aconteceu. Ele vai mostrar todos os detalhes, vai contar pra gente tudo o que ele viu também. E o Rafinha escapou também de ser expulso, porque ele levou um cartão amarelo e ele vai pra cima da arbitragem. Pra ele ter levado o segundo amarelo, era vou ali e volto já, poderia ter sido expulso também. O Goiás tem que ser punido por isso aí, né? Olha lá, o pau tá quebrando. Além de coisas arremessadas em direção ao gramado, pau quebrando, a gente revê a imagem aí do torcedor tendo que escapar pela escada de segurança. E é torcedor do Goiás, torcedor do Goiás. É, Goiás com Goiás, Goiás com Goiás. É, torcedor eu imagino que seja ali torcida organizada, isso, né? Ali Esmeraldina, né? É. E aí eles estão brigando com um torcedor que devia estar tentando acalmar os ânimos, tentando pedir para as pessoas não jogarem esses objetos. 23. O Rafael foi atingido, ele caiu no chão, o goleiro, e aí daqui a pouquinho o Edu Afonso fala sobre tudo isso. Bom, é um São Paulo, falando de campo agora, daqui a pouco a gente volta a falar sobre a confusão, tá? Falando de campo, é um São Paulo que administrou até para descansar, vem de um jogo difícil contra o Flamengo e uma vitória boa, né? Sim, classificação tranquila do São Paulo. O São Paulo fez muito pouco durante o jogo, não precisava fazer mais. O São Paulo poderia ter tido uma atuação melhor? Claro que sim. Mas o São Paulo cozinhou o jogo, né? São Paulo administrou bastante, rodou bola, chegou a ter bastante posse a mais do que o Goiás, só que no primeiro tempo em especial, mas não finalizava, né? O primeiro tempo do São Paulo foi ainda mais morno do que o segundo. Quem a gente viu tentando algo no São Paulo? O Lucas. O Lucas foi o jogador que mais tentou na equipe do São Paulo. No primeiro tempo e até metade do segundo, jogando aberto pela direita, onde ele vem jogando, mas sempre em deslocamento para o corredor central. Na segunda etapa, quando o Zubeldia coloca o Wellington Rato, tira o Luciano, aí ele centraliza o Lucas. Foi quem mais... E o Lucas depois saiu para o Michel Araújo entrar. Mas foi quem mais se movimentou na equipe do São Paulo. Gostei da movimentação do Bobadilla também. Hoje ele teve bastante espaço para jogar no meio campo. E ele é um jogador que tenta se aproximar, não se firmou totalmente no São Paulo, nesse meio campo de tantas lesões. Não por acaso, o São Paulo está no mercado para buscar jogadores para a função dele, mas hoje eu acho que ele tentou bastante. Porque assim, o jogo de hoje, ele foi, embora o São Paulo tenha tido uma postura bem morna durante a partida, mas o Goiás tentou fazer algo oposto por motivos óbvios, né? No estádio do Morumbi, no jogo de ida, ainda com o Zanardi como técnico, o Goiás veio com 3 zagueiros, 2 volantes, muita marcação, só o Galhardo à frente. E aí, depois que o Marcão foi expulso, o São Paulo fez 1-0, a estratégia do Goiás morreu, porque o Goiás não conseguiu atacar e defendendo valia tanto a pena, acabou tomando até o segundo gol. Hoje, já com outro técnico, o Mancini se adaptando ao novo grupo, o Goiás tentou um outro jogo. O Goiás tentou atacar o São Paulo, mas também não conseguiu. E aí favoreceu o São Paulo que administrou. Muito bem, vamos conversar agora com o Eduardo Afonso. Ele está lá na sala de imprensa, está acompanhado daqui a pouquinho a entrevista coletiva do Zubeldia. Vamos saber então do Edu Afonso. Edu, era tudo tranquilo, estava tudo em paz, teve ali uma confusão no intervalo e quando chegou no final foi tudo por água abaixo, toda a paz dessa partida e dessa classificação fácil do São Paulo foi por água abaixo, começou uma confusão que não acabava nunca. Tudo bem, Marcela? Como é que você está? Grande beijo para você, abraço para o Zupac e para o Fã de Esportes. A gente pode falar que o jogo teve mais emoções fora do campo, no final dos 2 tempos, do que com bola rolando. Porque com bola rolando, primeiro tempo nada, um chute perigoso do Matheus Gonçalves do Goiás. São Paulo não deu um chute a gol. No segundo tempo, São Paulo até deu um com o Caleri aos 8, mais umas bolas para fora. E o momento mais perigoso do São Paulo foi o Michel Araújo já aos 41 minutos que o Tadeu espalmou.
Dentro de campo, os times não criaram absolutamente nada para que o jogo fosse mais do que o 0-0. São Paulo jogou claramente com o regulamento debaixo do braço para administrar a vantagem do primeiro jogo. Só que, tanto no final do primeiro tempo como no final do segundo, duas confusões. A do primeiro tempo, a impressão que eu fiquei da minha posição foi que o David Braz reclamou da morosidade do Luiz Henrique ao bater um escanteio. E quando o juiz apita não permitindo a cobrança do escanteio, o David Braz faz gestos reclamando, chuta ali um copo d'água, alguma coisa, e o Luiz Henrique sai correndo em direção a ele. Mas da posição que eu estava, eu não vi o que aconteceu exatamente dentro do vestiário. A gente até tem imagens aí para tentar esclarecer se algum jogador de São Paulo também entrou na confusão ou não. A do segundo tempo, já nos acréscimos, o Goiás tinha acabado de perder uma chance com o Wellington, que chutou por cima do gol, a chance até de um gol e um sufoco final. Aí o Thiago Galhardo, que tinha entrado no decorrer da partida, numa bola dividida, de linha de fundo, com o jogo acabando, se estranhou com o Alan Franco. O Alan Franco também não deixou quieto, não deixou barato. Os dois começaram a se peitar. E aí a torcida, que já estava inflamada com a desclassificação, com o resultado, também se inflamou. Começou a tirar alguns objetos em campo e, resultado, não tivemos pelo menos 5 minutos de acréscimo. Não sei se mudaria o contexto do jogo ou o placar, mas eram mais 5 minutos de bola rolando no mínimo que teríamos para que o Goiás tentasse alguma coisa. E aí uma confusão gigante. Teve até a expulsão do Zubeldia. A gente não sabe se foi porque ele invadiu o campo durante a confusão, se porque ele chutou o microfone de uma emissora de televisão. A gente vai esperar a coletiva dele, que começa daqui a pouquinho, para esclarecer. No final das contas, esse jogo fica marcado por duas grandes confusões, ou por uma grande confusão, uma confusão menor, e por um futebol dos dois times que não saíram do 0-0. Um não conseguiu reverter a vantagem e o outro trabalhou com o resultado do primeiro jogo. São Paulo é o último classificado para a próxima fase da Copa do Brasil, é o atual campeão, vai esperar o sorteio, e o Goiás agora vai se dedicar à Série B do Campeonato Brasileiro. Está numa posição desconfortável pela folha salarial, pelo investimento, 10º lugar, tem todo um turno agora e mais um jogo atrasado para tentar se recuperar. Vou continuar por aqui, Marcela. Daqui a pouco tem Zubeldia, depois tem zona mista. Vamos ver o que a gente consegue tirar dos jogadores e dos técnicos a respeito desse 0-0 aqui na Serrinha com 8.200 torcedores. Tá certo. Obrigada, viu, Eduardo Afonso, aí por todas as informações. Então, daqui a pouco o Zubeldia chega e aí a gente dá prioridade para o Eduardo Afonso lá em Goiás e a gente também mostra a zona mista para vocês. A estratégia do Zubeldia, ela é certa e eu depois queria entrar também nesse Zubeldia muito esquentado. Você acha que isso também influencia os jogadores? Eles também entram nessa pilha, Zupac? Pode escolher aí para onde você vai começar. Não, eu começo falando sobre a estratégia. Acho que foi correta. Acho que, assim, para quem assistiu o jogo, foi a mais chata, porque o jogo foi ruim de ver, o jogo foi chato. São Paulo não jogou bem, não precisou jogar, mas não jogou bem. Tivesse São Paulo um adversário melhor, talvez o Goiás tivesse levado mais perigo. Mas para o São Paulo foi um controle, como o Edu falou, regulamento embaixo do braço, controle da vantagem bem construída aqui em São Paulo e classificação incontestável. Então acho que em relação à estratégia, nada a contestar. E em relação à postura do Zubeldia, não acho que isso pilhe os jogadores mais, não. Mas eu acho que isso pode atrapalhar o São Paulo no sentido de que ele acaba ficando marcado pela arbitragem, porque o comportamento dele, tal qual o Abel, em alguns momentos ou em muitos, cruza a linha do controle e do descontrole. E aí, com as expulsões, ele fica ausente do banco de reservas. Ele é o técnico do São Paulo e ele tem que estar no banco de reservas. Assim, que a arbitragem brasileira tem uma série de problemas, enfrenta uma fase trágica, vive com a falta de critério, em alguns instantes com a autoridade exacerbada dos árbitros. Tudo isso é verdade. E que o Luiz Zubeldia é um cara muito intenso na relação dele com o trabalho, também é verdade, né? Ao longo da carreira dele, ele já discutiu com um dirigente de clube onde ele trabalhava e foi embora. Ele é um cara muito intenso e eu vejo isso como algo mais positivo do que negativo. Quando que isso vira negativo? Quando existem acontecimentos como esse, o tempo inteiro ele ser expulso, né? Ele ser expulso uma vez, ser expulso outra vez, acontece com todos. Agora, você ser expulso várias vezes devido ao seu temperamento explosivo, e aí isso vira um problema. Sim. Mas ele é assim mesmo, e os árbitros aqui que são complicados. Se ele trabalha hoje no Brasil, ele tem que se adequar onde ele está trabalhando, porque se ele apenas justificar as expulsões pela intensidade que ele vive o futebol, ele vai continuar sendo expulso. E ele vai atrapalhar o São Paulo por isso, né? Ele é muito bom técnico, faz um trabalho muito interessante no São Paulo. São Paulo é candidato nas Copas, no Campeonato Brasileiro não é candidato a título nesse momento, mas nas duas Copas o São Paulo é bem candidato, capaz de ganhar qualquer uma das competições, embora não seja o melhor time delas.
tem um técnico que trabalha muito bem e o São Paulo é esse time candidato muito por causa do Zubeldia, mas ele tem que entrar na linha, ele tem que ter um mínimo de controle. Mas é por isso que eu acho que não é tão positivo essa intensidade dele. Eu acho que na soma final traz mais coisas boas do que ruins. Acho que o São Paulo é o time que é porque ele trabalha dessa maneira. Tá. Mas tem um aspecto ruim, que é o fato de ele estar suspenso toda hora, e isso atrapalha o São Paulo. Né? Acho que o saldo é mais positivo. Quando que o saldo é negativo? Nesse tipo de situação. Que tem acontecido, é raro, mas acontece toda hora. O tempo inteiro. Eu acho assim, olha, o saldo é negativo quando ele está ali na beira do gramado e ele acaba sendo expulso direto. É cartão amarelo direto, os vermelhos. Vermelho, vermelho, expulso, expulso. E aí ele fica mais tempo fora do que dentro, né? Do que comandando a sua equipe. Como é que ele vai estar na entrevista hoje também? Se ele vai estar ele fica pistola ou eu acho que ele vai estar pistola. Eu acho que ainda não vai ter tempo de baixar ali, né? Mas assim, pode ser que a vaga... Ô, Zubeldia, tá classificado, amigo. Vamos lá. Galera, é isso, São Paulo classificado para as quartas de final da Copa do Brasil, um jogo tranquilo, no final ali da partida, né, que teve essa confusão, faltou um pouco mais ali de tranquilidade para o Alan Franco. O São Paulo já classificado, ele acabou sendo expulso, né, o Thiago Galhardo também foi moleque ali, né, acabou empurrando o Alan Franco, gerando aquela confusão toda. E quem sai prejudicado é o São Paulo. O Zubeldia também, mais uma vez expulso. Tá ficando difícil até de defender, né? O Zubeldia, mais uma vez sendo expulso. O São Paulo prejudicado para a primeira partida das quartas de final da Copa do Brasil. Não vai ter o Alan Franco, que vinha fazendo boas partidas, e o Zubeldia também, que mais uma vez foi expulso. E agora é seguir, né? Trabalhar aí para os próximos jogos. O jogo já teve uma confusão ali no intervalo, na saída, né, para o intervalo, teve confusão. O Luciano até falou, né, que estava longe para acabar não tomando cartão amarelo, porque sempre sobrava para ele, né? Essa experiência aí, foi isso que faltou, né, para o Alan Franco, né? Sair ali da confusão, né? Deixar o Thiago Galhardo brigar ali sozinho, mas ele acabou revidando, confusão, foi expulso, não tem nem discussão, né? Lance para expulsão, um ali quase agredindo o outro, né? Muita confusão no final da partida. Zubeldia e Alan Franco expulsos. Foi um jogo muito ruim hoje, né? Ruim, muito ruim mesmo, jogo morno, sem muita... não tem nem muito o que falar do jogo. Partida muito abaixo do São Paulo, jogando ali com o regulamento debaixo do braço, 2-0 a vantagem que tinha, mas agora é se preparar, né? Deixa a sua opinião aqui abaixo, deixa o like, valeu e até a próxima, galera.